Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Como nós nos apegamos a palavras, como somos apegados à literalidade das coisas. Somos como crianças que escutam um conto de fada e acredita que é real e entende a cada detalhe daquele conto como sendo literal. E muitas vezes passamos a vida inteira, uma existência inteira, apegados a palavras. Uma razão para isso é o nosso cérebro, né, que é tridimensional, esse corpo físico que entende tudo de forma tridimensional. E então é como se nós construíssemos a nossa caixinha de crenças, né, bem pequenininha assim, uma caixinha de crenças, e a gente se apega àquilo, aquilo nos dá uma certa segurança, um certo conforto, né? E pena que não dure, porque a vida é impermanente, a vida faz parte, é lei, a impermanência, as coisas não duram, nada dura, nem as coisas que consideramos boas, nem as coisas que consideramos ruins. E um dos grandes motivos para nós sermos assim também, além, né, dessa questão tridimensional, dessa realidade tridimensional que nós vivemos enquanto estamos encarnados num corpo físico, é a preguiça. A preguiça de pensar, a preguiça de se aprofundar em si mesmo, a preguiça de se autoconhecer, conhecer a si mesmo, a preguiça de encontrar a força dentro de ti mesmo. E essa preguiça, ela acaba nos levando a delegar o nosso poder para outras pessoas que muitas vezes são preguiçosas também. Tem uma certa malandragem inata, né? Como os políticos em geral, trazem em si uma certa malandragem inata que faz com que nós acreditemos que eles saibam o que estão fazendo, que eles dizem que têm a solução para os nossos problemas. Mas isso é uma grande mentira, porque só nós podemos solucionar os nossos problemas, cada um para si, a partir da compreensão profunda das coisas, das leis da existência, da realidade por trás dos 5 sentidos, da verdade que se esconde por trás dos 5 sentidos. A verdade, como falei, do cérebro tridimensional, né? A verdade não pode ser percebida pelos nossos 5 sentidos. Nós temos que transcender os 5 sentidos, transcender a mente, transcender o ego, por consequência, e então nós vamos começar a ter uma noção da realidade. E muito se fala sobre o pecado, né? Essa palavra acabou associada, como tantas, né, a grande confusão das palavras, como tantas e quase todas as palavras importantes, que seriam importantes para nós entendermos como leis de existência, leis existenciais, acabaram transformadas em dominação moral e controle, né, das massas, enfim, como é o caso da palavra pecado. A palavra pecado, na sua origem, ela significa errar o alvo, literalmente errar o alvo. Então, quando você erra, né, pode-se dizer que você está pecando, mas ela ganhou um peso tão grande, um peso temível, um peso terrível, aterrorizante, congelante, por causa da retórica moral das religiões, que ela perdeu completamente o seu sentido original. Então, quando se fala pecado, está se falando em erro. A humanidade vive em erro. Errar é humano, diz o ditado. E nós aprendemos a acertar através do erro. Porém, o conceito moral de certo e errado não existe. Esse conceito é um conceito temporal, né? Local, cultural, depende de cada povo, então não é nesse sentido que eu estou falando. O que é errar? Errar é algo que faz mal
para você mesmo, que faz mal para a sua evolução, para a sua compreensão, para a sua libertação. Isso é um erro. Então o erro ele existe individualmente, ele existe para si. Claro que numa projeção maior, né, uma humanidade inteira pode estar errando, como acontece hoje, com a questão do lixo descartado nos oceanos, enfim, né, uma humanidade pode cometer erros coletivos sim a partir do erro individual. Eu quero dizer no sentido de entendimento, né, para a gente entender, o erro, em primeiro lugar, é para si mesmo. Você não está pecando para uma entidade, para um ser superior, que isso não existe. Você sempre vai estar pecando, errando para si mesmo. Aí entra a preguiça que eu falei em primeiro lugar. Muitos pensam que dormir até mais tarde, relaxar no domingo de tarde, ou até mesmo durante a semana, quando se tem a oportunidade de relaxar, descansar, de usufruir um pouco do ócio, muitas pessoas acham que isso é preguiça. Não, isso não é preguiça. O ócio não é preguiça. A preguiça principal é não pensar por conta própria, é não chegar às conclusões, mesmo que sejam conclusões temporárias, por conta própria. Essa é a preguiça real, a preguiça de pensar. Esse mal é um mal que o mundo está vivendo atualmente. Outro mal é um mal que esse mal você só causa para si mesmo, porque você delega o seu poder para outra pessoa. Outra coisa bem atual, a questão da gula. Quando eu falo isso, né, soa estranho, parece que eu estou dando um sermão, talvez não é assim. Mas assim, nós vivemos num culto, numa época que cultua a boa alimentação, porque todas os nossos merecimentos, todos os nossos méritos foram retirados pelos donos do poder, então a gente busca o prazer aonde a gente puder. Mas não se engane, prazer não é alegria, prazer não é felicidade. Na verdade, quanto mais você busca o prazer na sua vida, mais longe da alegria, mais longe da felicidade você está, porque você está substituindo a verdade por uma coisa fugaz, por uma crença de que o prazer momentâneo vai te completar. E não é assim. Então, nós confundimos uma boa alimentação, que é a alimentação natural, obviamente, né, por toda essa... eu não ouso chamar de alimentação tudo isso que está aí nas grandes redes de fast food. Isso não é alimentação. É outra coisa, menos alimentação, não tem valor nutritivo nenhum. E alimento, para alimentar, no sentido original da palavra alimentar, é para gerar energia e não para adoecer. Então o que nós temos aí é uma substituição do alimento verdadeiro, um culto ao irreal, ao ilusório, em termos de comida. Entende? Então, nesse sentido, a gula nos causa um mal. E tem uma outra coisa também com relação ao pecado, né? Ao errar. Tudo o que nós pensamos e, obviamente, fazemos tem um peso quântico. Esse peso, quanto mais pesado, nos deixa mais presos à Terra, à densidade da Terra, à gravidade da Terra. É uma correlação quântica. E tudo aquilo que nós fazemos de errado para nós mesmos, que nos faz mal para a nossa saúde, nos deixa aterrados. Mesmo depois do desencarne, nós ficamos aterrados, nós carregamos esse peso quântico, esse peso atômico mesmo. E nesse sentido que essas coisas erradas nos fazem mal, por impedir a nossa evolução, por impedir a nossa leveza. Por isso, os 7 pecados capitais têm seu valor. Não um valor moral, não um valor religioso, mas esse valor de tornar o seu espírito, a sua alma, pesada a ponto de você não conseguir se desligar da terra, mesmo depois do desencarne do corpo físico. E por aí segue a ganância, né? A ambição pelo poder, pelo dinheiro.
É óbvio que isso vai, porque quando você morrer você não vai poder levar nada disso. Mas, infelizmente, esse é um ditado correto, a gente não leva nada, mas infelizmente a gente continua apegado mesmo depois do desencarne. Então a libertação não acontece, a leveza não acontece. Esse é o sentido do que se diz sobre pecado. Simples assim, tudo o que se disser a mais do que isso, de que se trata de um erro, e um erro você conserta. A partir do momento que você toma consciência de que está agindo de uma forma errada, que está lhe fazendo mal, que está te fazendo mal, você conserta, pura e simplesmente assim. Não existe nenhum apego a pecados do passado, a pecados originais, como diz a religião, para te deixar com medo, com culpabilidade, né? Não existe isso. Tudo que existe é você errar e corrigir, errar e corrigir. Simples assim. Isso é pecado. E continua a inveja, a vaidade, todos os 7, enfim, que você pode procurar saber um pouco mais e procurar através do autoconhecimento qual deles que está te impedindo de progredir, de sutilizar o seu espírito ou atrapalhando a sua busca espiritual. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho aí para receber as notificações e as novidades e compartilhar os vídeos com seus amigos, com aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima.